Você viu o É Papa que eu essa não sou semana? teólogo. Não, mas eu você viu sou, essa semana eu o sou, Papa abraçando um cara de Israel e um palestino? Eita, esse assunto é bem complicado. Mas, como eu disse pra você, Borracha, eu falo a verdade, doa quem doer, mesmo que doa em mim. Eu não acredito que o Bergoglio é papa. Como assim? Ele é um agente infiltrado ali? Ele é um agente infiltrado, fantasiado de papa. Em que sentido você acha que ele não é? Pelo seguinte, vamos supor que eu apareça aqui no seu podcast vestido com uma roupa de papa, Sim. com uma mitra de papa, com um cetro de papa. Eu sou papa? Não. Não, eu sou um maluco fantasiado de papa, ou coisa pior, um agente infiltrado. Então o fato dele se dizer papa não significa que ele é papa. Porque para uma pessoa ser papa, ela tem que cumprir algumas condições. Primeiro, ele tem que ser homem. Todo papa é homem. Ele tem que ser ordenado padre. Então, um leigo não pode ser papa, ele tem que ser um sacerdote da igreja. Ele tem que ser bispo de Roma e ele tem que ser católico. Não existe papa que não seja católico. Sim. Mas existem alguns pecados que te fazem ser expulso da igreja, que é a excomunhão. Quando a pessoa está excomungada, mesmo que ela seja batizada, ela não está pertencendo ao corpo dos católicos. Então, quais são esses pecados que te excluem do corpo místico da igreja? É a heresia formal, a apostasia e o cisma. Então, o cara roubou a própria família para cheirar droga num bordel. Ele está expulso da igreja? Não, ele está em pecado mortal, mas ele não está expulso da igreja. Ele é um católico altamente pecador. Mas quando o sujeito está em heresia formal e ele professa algo diferente do que a igreja ensina, ele não é católico. Ele é outra coisa. E não dá para um não católico ser papa. Não dá para um sujeito que não é militar ser o comandante do exército. Ele tem que ser um militar do exército. Então, quando o Bergoglio professa heresias formais, significa que, primeiro, que ele não poderia ser papa. E segundo, mesmo se ele fosse, ele perderia imediatamente o vínculo espiritual do cargo. Porque o papa, necessariamente, essa função de papa, ele não é só uma função humana. Não é como alguém ser nomeado pároco, por exemplo. Né? Um pároco é alguém que é nomeado para administrar uma paróquia. Isso é uma função humana. Mas a autoridade de papa não é algo simplesmente humano. É uma autoridade conferida por Deus para que ele guie a igreja, preservando o tesouro da fé e guiando os fiéis na verdade da doutrina. Para isso, Deus confere ao papa a infalibilidade em assuntos de fé e de moral. Ele é o sucessor de Pedro, ele tem o primado petrino. Um herege formal não pode ser papa. E se ele comete uma heresia formal, isso é a prova de que ele não é papa. O Bergoglio cometeu várias heresias formais. Ele já defendeu o socialismo, que é condenado pela igreja. Ele já defendeu que todas as religiões salvam e são igualmente virtuosas. Ele já defendeu que todos somos Cristos, o que não é verdade, só Cristo é Cristo. Ele quis abolir a pena de morte, que é um dogma da Igreja Católica também. Ele já defendeu que a pessoa pode se salvar sem professar a doutrina simplesmente por fazer boas ações, que é salvação pelas obras sem fé, isso não existe. E não? Não existe salvação só pela fé, mas também não existe salvação só pelas obras. O que existe é fé e obras. A fé sem obras é morta e as obras sem fé são vazias. Ontem a gente estava falando sobre isso. Jesus salvou o ladrão da cruz ali que não tinha nem fé nem obra. Ele tinha fé e tinha obra. Que obra que ele tinha de roubar? Então, ele roubou a vida inteira, votou no Lula, a desgraça toda. Em momento nenhum ele se arrependeu. Aí ele se arrependeu. Não se arrependeu. Ele ainda fala na Bíblia, fala assim, ó, Jesus, você não devia estar aqui. A gente roubou. A gente é ladrão. Me leva com você. Aí ele falou assim, não, você vai estar comigo lá hoje. Não, então, aí quando ele falou que ele merecia a pena de cruz, ele se arrependeu. Porque o outro ladrão, o Gesmas, que era o ladrão mau, ele falou, se você é Deus, nos tire todos daqui. Quer dizer, ele não se arrependeu, ele achou que mesmo sendo ladrão, ele tinha o direito de sair da cruz. Já o bom ladrão falou, não, bandido bom é morto, eu sou ladrão, eu mereço morrer na cruz. Ele se arrependeu e aceitou a pena, aceitou uma punição excruciante.
Aí, além dessa obra de se arrepender... Você acha que falar eu sou um ladrão é um arrependimento? É uma obra de arrependimento. Eu sou um ladrão e mereço estar aqui é um arrependimento? É um ato, portanto, uma obra de humildade, de reconhecimento da própria fraqueza moral. Se o Lula amanhã falasse, eu roubei e mereço estar aqui, ele se arrependeu? Se o Lula chegasse num pronunciamento e falasse... Pessoal, eu sou metaleiro, eu sou ladrão, eu cometi isso e aquilo, eu merecia estar preso, eu nunca deveria ter sido solto e eu peço a Jesus que me perdoe. Não, opa, você falou peça a Jesus que me perdoe. Aí você tá pedindo perdão. Obra e fé. Aí você tá pedindo perdão. Não, ele tá pedindo... O bandido da cruz não pediu perdão pra Jesus. Não, ele aceitou a pena temporal. Ele aceitou a cruz. Mas ele pediu que Deus perdoasse ele da pena eterna, da pena espiritual. Então, a mesma coisa, se eu roubar R$100 de você... Se eu realmente estiver arrependido de roubar R$100, eu vou falar, me punam, me obriguem a doar R$200 pro tio Ró, porque eu preciso restituí-lo, e, Senhor, me livre do inferno. Então eu aceito a punição de ter que devolver R$100 em triplo, mas eu peço a Jesus que perdoe minha alma. O ladrão bom fez as duas coisas. Ele falou, eu mereço ser crucificado pelo exército romano, porque eu sou ladrão, mas eu reconheço que Jesus é Deus e imploro a misericórdia. Ele fez certinho, por isso que ele foi perdoado. Tá. Que o exército romano tinha toda a razão de crucificar os dois ladrões. Sim. Mas não de crucificar Cristo. Então esse Papa, voltando aqui, esse Papa não é Papa. Não é Papa. E por que a igreja não faz um... É porque... pra trocar. Não, é que a maioria das pessoas... elas não tiveram uma catequese correta, né? Então a maioria das pessoas As pessoas não vão participar disso aí. É um processo interno ali da igreja mesmo. Né? O Papa é decidido entre eles ali. Então, a gente não palpita na escolha do Papa. A gente só aceita. Né? Ele é uma entidade, realmente. Nós fiéis católicos temos o dever de obedecer o Papa verdadeiro e resistir a um Papa falso. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui vestido de papa e começasse a dar ordem, o católico tinha obrigação de falar, Cogos, vai pra casa, você não é papa. É obrigação de resistir. E se fosse um papa verdadeiro, é obrigação obedecer. Então o fiel católico hoje ele tem o dever de ir contra os ensinamentos heréticos do Bergoglio. O último papa verdadeiro, ele foi Pio XII. Ele morreu em 1958. Ali houve uma falsa eleição de papa. O João Paulo II ali no... Então, aí tem uma linha sucessória de falsos papas. Então, desde 1958, a maçonaria e a nova ordem mundial se infiltrou no Vaticano. Na verdade, se infiltraram muito antes, prepararam o terreno, infiltraram vários modernistas ali e fizeram uma falsa eleição, um falso conclave em 1958, depois que o Papa Pio XII morreu. Ali eles elegeram um modernista excomungado, que era João XXIII. Que ele não tinha condições de ser papa. Pelas normas do direito canônico, ele estava excomungado. Aí, desde que João XXIII assumiu, aí houve uma sequência de falsos conclaves e de falsas eleições. O que nós temos que fazer hoje é enxergar que a única igreja repousa na obediência à sã doutrina. O que está fora da sã doutrina não é igreja. E aí você vê coisas bizarras, como o Bergoglio defendendo e abençoando, como é que eu vou dizer isso sem ser preso? Uniões não naturais que ele chama de casamento, mas que não são casamento. Esse tipo de coisa. Ele falou que era casamento? Ele falou, vamos dar a bênção ao Ele negócio deu lá. a bênção ao casal, mas Ele deu a bênção à união. É claro que a pessoa que está nessa situação, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser tratada com respeito, com caridade. Mas justamente a maior caridade que existe é falar a verdade para a pessoa. Se abençoar um erro que ela está cometendo, não é caridade. Eu não estou defendendo aqui perseguição, censura, eu não sou o Xandão. Mas o que eu estou defendendo é que a igreja cumpra o seu papel de salvar as almas e fale, ó, vocês dois, macho, barbudo que estão aí, isso aí não é o que a igreja defende. Nós não podemos abençoar isso. Eu não sei, cara. Mas aí eu vou te falar, assim. Eu acho que todo mundo merece a bênção da igreja, eu sou assim, católico sabe? Todo também mundo. e eu sou a favor de que é o seguinte, mano, se é do bem,
Se sua intenção é amor, né? E você tem que ser abençoado. É isso que eu... Todo de mundo merece a verdade, bênção da porque igreja. você entende, não, ele não é sobre o sexo, é sobre a pessoa em si. Mas se a pessoa é do bem, mano, se ela é do bem, sabe, ela pratica o bem, se ela tem o amor ali, eu não vejo por que não mas ter uma... pode ser pessoas boas, eu tenho amigos que são, Sim, só que existem coisas que são, na doutrina católica, são pecado. A igreja não pode abençoar o pecado. Isso é uma contradição. E se nós realmente tivermos caridade e quisermos fazer o bem para essas pessoas, nós temos que alertá-las que elas estão num erro espiritual. Se você chegar para mim e falar, Cogos, você é um gordinho, gente boa, pode comer à vontade, não precisa fazer exercício, dieta, não, é muito chato. Você estaria sendo legal comigo? Não. Você teria que falar, ó, você tem que fazer exercício e dieta. Eu não vou abençoar o seu excesso de peso. Aí você tá sendo legal comigo. Então, mesma coisa, o cara tá num erro espiritual, ele tem que ser alertado, não abençoado. Ele tem que ser abençoado individualmente. Agora, não o que o Bergoglio queria fazer é abençoar a união pecaminosa. Ele queria dar comunhão pra gente que vive em segundas núpcias cometendo adultério. Isso não é uma coisa que um papa faria. A igreja ela tem se modificado aí isso que eu ia no falar, você não acha que é passar dos preciso anos, né? que haja uma adaptação, até porque o mundo é outro, cara. Senão ela acaba também, né? Se a igreja não se adaptar, ela acaba, cara. Se ela se adaptar, ela acaba. Se ela adaptar, ela acaba? Tem um santo chamado São Bruno, que ele falava, o mundo gira e a cruz fica. Era mundus, não lembro como é que ele falou, mas a crux fica. Então a igreja... Pô, mas você acha que a igreja tem que ser a mesma da Idade Média sim, ali, velho? Sim, a igreja... A mesma da Idade Média? Igualzinha, com Inquisição, com Cruzada, tudo Caralho, vão matar as bruxas aí... Não, mas quem matava a bruxa não era a igreja católica. Quem matava as bruxas eram os puritanos do século XVII ali. Não era mais a igreja católica da Idade Média, século XIII, XII, XI. A igreja não tem sangue na mão. Não, a igreja ela fez o que ela tinha que fazer. Existe muita guerra praticada pelos católicos, mas que tiveram que ser travadas, eram guerras justas. As cruzadas, por exemplo, eram guerras justas. A Europa estava sendo invadida, os europeus estavam sendo escravizados, e a igreja convocou as cruzadas para libertar os escravos e salvar a civilização europeia. Se as cruzadas não tivessem sido travadas, não existiria civilização ocidental hoje. Aquela guerra era justa, era uma defesa do povo. E a Inquisição era uma maneira de preservar as instituições jurídicas contra o arbítrio dos reis. Porque os reis faziam ordalha, por exemplo. Eles chegavam, não fui com a tua cara, eu vou te desafiar para um combate. Eu vou te julgar, eles faziam um julgamento supersticioso, assim, vou queimar tua mão, se a tua mão melhorar é porque você é inocente, você não é culpado. Aí o outro rei acusava o príncipe vizinho de heresia só para tomar as terras dele. A Inquisição, que significa investigação, inquirir, foi um ordenamento jurídico que a igreja criou para restaurar o direito processual, a ampla defesa. Era o contrário de julgamentos arbitrários. O Adrilles Jorge, por exemplo, ele fala que o STF é o Superior Tribunal Inquisitorial. Eu falo, Deus que eu gostaria que fosse, em nome de Deus eu queria que fosse inquisitorial, mas ele não é. Ele é arbitrário, ele é totalitário, ele é autoritário. A Inquisição, essa sim defendia o direito processual. A Inquisição tinha ampla. E a Inquisição, ela não tinha como objetivo sair matando os hereges. O principal objetivo da Inquisição era a conversão dos hereges. Se o sujeito fosse obstinado, fraudulento e começasse realmente a pregar revolução e desordem, como último recurso, a Inquisição entregava o sujeito para o poder temporal dos reis e os reis passavam o cara na fogueira. Mas era o último recurso. Pense igual a mim, porque se você não pensar igual a mim, já era. Não era pensar igual a mim, era só não cometer fraude. Era Gengis Khan, assim, a mil morra. Você Não, não o cara tinha muita podia opção ser- de não unir ali. Não, por Cara, exemplo... se a igreja voltar a ser o que ela era na Idade Média, mano, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, mano. Não, a igreja dava liberdade para os judeus que eram comerciantes, dava liberdade para o sujeito ser ateu. Tinha muita gente que praticava os antigos cultos pagãos. O que a igreja não dava liberdade era o sujeito se dizer católico
e pregar doutrinas não católicas. Então, o que é isso? Isso é uma fraude espiritual. Aí não. Então, ou o cara é católico ou o cara não é católico. Pode não ser católico. Agora, o cara se dizer católico e pregar falsas doutrinas, a igreja não deixava mesmo. E você acha que a religião católica é a única que salva? Sim. Quem não for católico tá condenado. Não é que quem não for católico está condenado. Você vê, por exemplo, um índio pré-colombiano, ele pode ser salvo se ele seguisse a lei natural, por exemplo, né? Ou uma pessoa que não é católica, pode ser que ela se converta no último momento. Não dá para afirmar nada, só Deus vai dizer se a pessoa foi salva ou não. O que nós podemos afirmar é que a única religião capaz de salvar mesmo é a Igreja Católica. O sujeito que não é católico morre e vai ser salvo, ele vai ser salvo porque ele se converteu no último segundo de vida, ou por mérito da própria Igreja Católica. Caralho. Mas e o cara que tem, vamos pensar, ele não é da Igreja Católica, mas ele tem atos, ele pratica a bondade e ele tem fé. Então, é possível que Deus conceda a ele no último minuto de vida a graça de aceitar a verdadeira fé. Né? Porque ele não seguiu a doutrina, mas ele acreditou. Então, ele teve fé e ele teve ações, né, que são compatíveis com a doutrina, mesmo não sendo um cara que leu a Bíblia, por exemplo. Então, aí não dá pra saber. Não tem como saber. O que eu te garanto é que o caminho que vai te garantir a salvação é seguir a fé católica. Se a pessoa não seguir, ela vai depender de uma misericórdia especial de Deus. Eu não arriscaria. Mas também não posso afirmar, eu também não posso me colocar no lugar de Deus e falar, você está condenado. Não vou fazer isso. Você é um templário. O meu pai, por exemplo, é uma das melhores pessoas que eu conheço. E ele é uma mistura de judeu com espinosista, sabe? Ele é um judeu que não segue a risco o judaísmo, ele acredita mais naquela coisa do Deus de Spinoza, que Einstein falava, que tudo de alguma forma faz parte de um único Deus, né? Que é uma doutrina filosoficamente falha. Mas o meu pai é objetivamente uma pessoa boa. Eu rezo por ele. Te ajuda, né? É o que eu posso fazer. Agora, eu também não vou mentir. Se você quiser realmente ter um caminho seguro da salvação, é a verdadeira fé católica. Cara, isso é muito cruel, velho. Isso é foda. Você tá falando, tipo assim, o cara que é espírita, o cara que é do candomblé, o cara que é protestante, do muçulmano, o povo Então, tá tudo ferrado. o que nós podemos fazer pelos protestantes, pelos candomblé e tal, é rezar muito por eles. Pra Deus ter misericórdia. E tentar ser boas pessoas para mostrar um exemplo para eles, né? Para atraí-los, né? Evangelizar pelos atos, né?